Ações. Tudo bem, pessoal do primeiro B, primeiro C? Mais uma vez a gente se encontra para fazer a correção, debate, explicação das atividades disponibilizadas para vocês, né, no último final de semana, e desejando realmente que todo mundo esteja bem, se cuidando, né, para que no momento que formos orientados a voltar com as devidas precauções, que possamos voltar bem, né? Com a segurança da nossa saúde garantida. Isso é um desejo que a gente quer muito realizar, que é o retorno, mas ao mesmo tempo a gente quer um retorno seguro. Enquanto isso ainda não acontece, né? Por mais uma semana a gente se encontra através dessa forma remota para fazer a correção das nossas atividades. Mais uma vez, enfatizando a importância desse momento. Tá bom, pessoal? Esse é um momento que a gente talvez um dos maiores, se não o maior, para o nosso aprendizado, que é corrigindo, debatendo as atividades apresentadas, né? E eu peço, né, a cada um que acompanhe as explicações e qualquer coisa volte o vídeo. Se mesmo assim não tiver entendido de jeito nenhum, entre em contato para que a gente possa orientar e vocês não tenham o aprendizado prejudicado, né? A nossa meta principal é realmente fazer com que a gente compreenda as atividades que são propostas a cada final de semana, tá bom? Então hoje a gente vai falar, né, sobre uma outra parte, praticamente a abertura de uma nova unidade, quando a gente fala sobre os modelos atômicos. Na verdade, a evolução dos modelos atômicos é uma abertura, né, é uma breve apresentação do conteúdo realmente que a gente vai trabalhar durante algumas aulas aí. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho melhor ao longo da correção das questões, tá bom? De nossas atividades. Pois bem, é o seguinte, antes da correção, a gente sempre inicia falando daquilo que a gente deixou no final da aula anterior, né? Que é a questão desafio, né? Se houve participação, se houve vencedor ou não, né? E a gente sabe que na questão desafio, se alguém participa e acerta, sendo o primeiro a acertar, recebe essa imagem aí, né? Confirmando, né, parabenizando que participou, que acertou, que foi o primeiro a responder corretamente o desafio. E eu quero parabenizar, anunciar se houve participação, e eu quero dizer que eu fiquei muito feliz nessa última semana na participação do desafio, porque houve participação sim, tanto no primeiro B quanto no primeiro C, e além de participação houve vencedor, né? E a gente quer anunciar. E uma coisa inédita que não havia acontecido, quando eu estava fazendo levantamento, porque o regulamento, digamos assim, do desafio é a primeira pessoa que responde certo da turma, né? E para isso, quando eu olho pelo WhatsApp, tem lá o horário, né, de quem posta, tudo direitinho. Quando eu olho no e-mail, fica também registrado o horário que chegou o e-mail. O que é que acontece? Eu vou anunciar aqui os vencedores, certo? Primeiro eu vou dizer o vencedor do primeiro C. Parabenizar Ellen Fernanda, foi a vencedora do primeiro C, desafio dessa semana, tá bom? Ellen Fernanda, parabéns, e também aos demais que participaram do primeiro C. Mas o que aconteceu de forma inusitada foi no primeiro B, porque eu sempre fico olhando, tanto no e-mail quanto no WhatsApp, eu vejo os horários, né? Porque quem primeiro responder. O que é que acontece? Estava no período de recebimento, porque a gente estabelece sempre até a terça-feira, né? Para não ficar muito em cima do dia também da correção, a gente disponibiliza na sexta e tem até a terça-feira para dar opinião a respeito do desafio. O que é que aconteceu? A internet estava sem funcionar aqui e eu não tinha como mexer no notebook, não tinha acesso às coisas da internet,
né? Ou seja, não estava sem acesso ao e-mail. Mas no WhatsApp tem a questão dos dados móveis para o WhatsApp, e aí eu acionei e fiquei acompanhando. Nesse período, né, vi que uma pessoa deu opinião e disse certo. Como não tinha nenhuma outra pessoa, né, que tivesse participado antes, eu enviei essa imagem aí, né, parabenizando tudo direitinho. Quando voltou à internet, aí eu fui acompanhar lá na caixa de e-mail. Quando eu olhei, naquele intervalo também houve uma pessoa que participou do desafio na parte pelo e-mail, né? E quando eu fui olhar, o horário tinha sido um pouco mais cedo do que aquela que tinha enviado pelo WhatsApp. Eu achei por bem e justo, né? Ficaria muito chato eu enviar a imagem que a pessoa tinha vencido, depois pedir desculpa, voltar atrás e dizer que tinha sido um equívoco. Não. Então, essa semana, de forma inédita, aconteceu de duas pessoas no primeiro B receber essa imagem aí, e as duas vão ficar como vencedoras, tá bom? Eu só estou justificando o que aconteceu e por que aconteceu, certo? Então eu parabenizo as vencedoras do desafio no primeiro B dessa semana, que foram Alessandra Carina e Maria Luísa. Então parabéns às duas e aos demais que participaram. Quero incentivar todo mundo do primeiro B, do primeiro C, a acompanhar o vídeo, além das explicações detalhadas, né? Que no final também a gente apresenta um novo desafio, tá bom? Então, parabéns, e a gente deseja que mais e mais pessoas participem do desafio, que é uma maneira da gente incentivar o nosso raciocínio, e só temos a ganhar com isso, né? Não temos nada a perder. Dar uma opinião, né? Ganhar, vencer o desafio, isso é uma consequência. É bom a gente participar, né? Que isso instiga o nosso pensamento, tá bom? Então vamos relembrar aqui, né? Qual tinha sido o desafio proposto e que o pessoal acertou aí. Veja, se eu não me engano, pessoal, nós vimos isso aí no material que eu acho que eu levei para as turmas. Não teve um momento que eu levei umas atividades aí que a gente ficou até depois debatendo, eram as questões que trazia raciocínio lógico e tudo. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que eu já tinha trabalhado alguma coisa semelhante com vocês. E talvez já tivesse essa pergunta, eu já tinha visto com vocês em outro momento, quando a gente estava estudando presencial. Mas vamos lá. Relembrando o desafio, qual é o próximo número da sequência? Aí nós temos uma sequência aí de 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19. Não é? Teve gente que quebrou cabeça, olhando se era somando alguma coisa, ou multiplicando, tentando descobrir um padrão entre um valor e outro. Na verdade, é bem mais simples que isso. O que esses números têm em comum nessa sequência que está sendo apresentada é que a escrita deles, né, a forma como a gente lê, a escrita por extenso deles começa sempre com a mesma letra, D. Ou seja, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Todos começam com a letra D. Então, o próximo número que vem começar com a letra D é 200. Depois de 19, o próximo número que começa com a letra D é 200, tá bom? Então a resposta do desafio era 200, ok? Então vamos aguardar que no final a gente deixa um novo desafio, tá bom? Após acompanhar a explicação todinha da correção da atividade, tá certo? Então, essa era a resposta do desafio. Antes da correção, pessoal, eu trouxe, desde a videoaula passada, um novo quadro, digamos assim, para a nossa videoaula, que é deixar uma mensagem, deixar alguma coisa assim, para que a gente fique mais inspirado, né? E procure se motivar e ficar mais atento, e não apenas para essa nossa videoaula aqui, para a correção dessas atividades aqui, mas para que a gente se motive de uma forma geral, principalmente por esse momento que a gente ainda está vivendo, né? É um momento difícil, de muitas dúvidas, indecisões, receios, medos, que a gente possa escutar coisas boas que elevam a nossa autoestima e nos deixem mais assim motivados e alegres, né? Mesmo diante de uma situação que a gente tem muita tensão, está vivendo muita tensão, mas que a gente possa ficar mais
mais motivado, né? E essa motivação a gente está trazendo desde a videoaula passada. É um momentozinho que a gente pega aí 2 minutinhos da nossa atenção para escutar palavras que eleve a nossa autoestima. E a gente vai fazer isso sempre antes da correção das nossas atividades, tá bom? Então, inspiração para motivação antes da correção. Vamos lá então escutar o que temos para hoje, né? Para que nos deixe mais motivados antes de corrigirmos as nossas atividades. Vamos olhar o que é que a gente tem para hoje. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para moda e atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema que se chama Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Pois é, pessoal, essas palavras que a gente inicia, né, antes da correção, que possamos, como eu disse agora há pouco, mesmo diante de dúvidas, de apreensão, medo, que possamos, como ele finalizou aí, né, que a gente possa renovar nossa fé e recomeçar novamente, né? Quando voltarmos ao novo normal, vamos recomeçar o nosso cotidiano, vamos retomar a nossa vida, a nossa rotina, que tanto está nos fazendo falta. Sabemos que não vai ser da mesma forma, mas que possa ser com a fé renovada e que possamos acreditar sempre, né? E acima de qualquer coisa, acima de tanto que às vezes a gente está se perguntando nos últimos meses, tantos porquês vêm parando a nossa cabeça, que a gente possa ter convicção, né, que temos também muita coisa a agradecer e diante de tantas coisas a agradecer, certamente o maior dom que recebemos, que é o dom da vida, né? A felicidade, o prazer e a dádiva de poder acordar cada dia, né? E a gente possa ser merecedor e que possa ser forte para enfrentar a cada dia, acima de tudo, sabendo agradecer, né? Então, diante dessa mensagem, possamos nos inspirar e começar a correção, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, a gente está vendo um conteúdo, como eu falei agora há pouco, a evolução dos modelos atômicos, né? Como a palavra está dizendo, algo que evoluiu ao longo do tempo, e modelos atômicos quer dizer que mais de um, né? Vários, e aqui a gente vai debater sobre os principais. Na verdade, isso aqui é um prefácio, digamos, né? Isso é uma breve apresentação da unidade que a gente vai trabalhar, aprofundar mais, que é sobre o estudo do átomo. Mas antes de ver essa parte do estudo do átomo, as características e toda a importância, né, que é um dos conceitos iniciais dentro da química. A química é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, e que é a parte da matéria, e a matéria é formada por átomo. Então, tudo aí realmente, quando a gente está estudando os conceitos básicos mais importantes para nós dentro de química, né, principalmente no primeiro ano. Então, nessa parte aí, a gente vai dar uma olhada em alguns pensadores, como é que eles viam essa questão do átomo e analisavam ao longo das suas épocas, vendo os principais, tá bom? Então, certamente a gente vai ter mais outra videoaula falando de modelos atômicos, e após isso, já começar a ver essa parte
do estudo do átomo de uma forma mais embasada e mais detalhada, tá ok? Então a gente vai agora a correção das atividades, eram atividades de definição, né, de comentário e sempre baseado na videoaula que acompanha. A atividade vai sempre acompanhada, ou quando não é do mesmo conteúdo, né, a gente tem sempre uma videoaula ou mais de uma que acompanha a atividade. E a atividade é baseada nessa videoaula. É muito importante vocês assistirem, porque se assistir vocês conseguem responder a atividade sem muitos problemas, tá bom? Porque a gente elabora essa atividade baseada na videoaula que acompanha a listazinha com as questões, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira questão. Cite quais são os principais modelos atômicos. Aí a gente não vai detalhar cada um, porque a ideia principal de cada modelo desse vai estar sendo abordada nas questões seguintes, tá bom? Então nós vamos apenas mencionar, dizer o período em que eles surgiram, né? E a partir da questão número 2 é que a gente vai comentando um pouquinho sobre cada tipo de modelo desse, tá bom? Então os principais modelos atômicos foram, de acordo com o apresentado na videoaula que foi para vocês, Demócrito e Leucipo, que aconteceu há aproximadamente 450 a.C. Em seguida veio Dalton, né? Século XIX, e também no século XIX veio Thomson, e depois de Thomson, no século seguinte, século XX, nós tivemos Rutherford e Rutherford Bohr, né? Lembrando, daqui a pouco, que a gente, quando for falar desse, só lembrando que Rutherford Bohr não era outra pessoa, mas é Bohr, Niels Bohr, que deu continuidade a um pensamento iniciado por Rutherford, tá bom? Então, alguns cientistas preferem apenas dizer Bohr, para não diferenciar, porque tem pessoas que acham que Rutherford Bohr era uma pessoa só, né? Não, Rutherford Bohr porque é um acréscimo, né, que Bohr dá na teoria de Rutherford, tá certo? Questão número 2. Comente sobre o modelo de Demócrito e Leucipo, que é o primeiro que a gente disse ali na questão 1, né, que aconteceu há 450 a.C. Aí tem uma imagem aí, né, que refere a eles dois, e dizer um pouquinho o que aconteceu. Aqui eu coloquei em forma de tópico, né, para não ficar muito grande, mas aí a gente lê os tópicos e comenta alguma coisa, tá certo? O importante é a compreensão, não o tamanho da resposta, mas que a gente tenha compreendido, pode ter sido uma resposta mais resumida, também tem nenhum problema. O que é que acontece? Os dois principais pontos na colaboração desse modelo, né, de Demócrito e Leucipo, foram justamente, primeiro, a matéria era composta por pequeníssimas partículas, o átomo. Veja, há 450 anos antes de Cristo. Se a gente está em 2020, soma-se isso aí há mais de 2020 anos, né? Então daria 2.470 anos atrás. Já tinha essa ideia da composição da matéria formada por pequenas partículas, né, que chamava átomo. Depois, esse modelo era baseado apenas na intuição e na lógica. Imagine, todo esse tempo atrás não havia tantos recursos, né, de investigação, de estudo científico, tecnologia avançada como a gente dispõe hoje. Naquela época era mais questão de observar, de acreditar, era baseado mais na intuição, né? Eu acredito que isso é desse jeito, né? Era como, digamos assim, não era um achismo totalmente, porque de qualquer maneira, mesmo de forma rudimentar, acontecia estudo, né? Mas não tinha como ter comprovação científica como tem hoje em dia, até porque a ciência era muito rudimentar, né? Era praticamente só observar mesmo, né? E deduzir algumas deduções que eram feitas, tá bom? Vamos seguir aqui, né? As próximas questões traz aqui para a gente, né, as questões 3 e 4, já a continuação daquela primeira. Na terceira questão, a pergunta é o seguinte: como é conhecido o modelo atômico de Dalton, que é do século XIX, foi o segundo que a gente falou lá, né? E o que esse modelo informa? Então a gente colocou aqui 3 tópicos para poder a gente comentar a respeito do modelo atômico de Dalton e também essa parte do que é que ele informa. Primeiro,
A primeira pergunta é como é que ele é conhecido, né? Ele é conhecido como bola de bilhar. A gente colocou aí um desenho de uma bola de sinuca, né? Por quê? Porque ele caracterizou como uma bola de bilhar. Tem algumas características que a bola fazem lembrar, né, da bola de bilhar. Primeiro, esférico, seu formato, né? É uma esfera, é maciça, né? Ou seja, totalmente preenchida e indivisível. Ou seja, é uma esfera assim, maciça, toda preenchida e não tem como ser mais dividida, né? Possui tamanho e massas específicos. Ou seja, cada átomo tem essas características de ser esférico, maciço e indivisível, e ele tem um tamanho e massa que só ele possui. Ou seja, um átomo de um determinado elemento tem essas características, mas o tamanho daquele átomo só ele tem. Outro átomo já tem um tamanho diferente e uma massa diferente daquele primeiro. Um terceiro átomo também possui características de ser esférico, maciço e indivisível, porém cada átomo tem o seu tamanho e tem sua massa específica, quer dizer que só ele possui. Outro possui massa e tem tamanho, só que diferentes daquele primeiro, tá bom? Segundo ponto, os átomos eram indestrutíveis e imutáveis, ou seja, não tinha como você destruir um átomo, fazer com que ele deixe de existir ou mudá-lo, né? Eu tenho um átomo A de um determinado elemento, não tem como eu transformar aquele elemento em outro elemento diferente. Então ele não pode ser transformado em outro elemento, mudado para outro elemento, nem destruído e nem mudado para outro elemento, tá bom? E o terceiro ponto vai de encontro ao raciocínio de Lavoisier. A gente falava, né, nas listas anteriores, quando estávamos vendo as leis ponderais, e Lavoisier com a questão da conservação da massa, né, é justamente essa parte. Como também o pensamento de na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, quer dizer que o átomo também ele não pode ser destruído, né? Quando as coisas se transformam, mas a formação base de cada um, o átomo, ele permanece, né? Quarta questão, como se chama o modelo atômico de Thomson? Que no caso, o terceiro modelo que a gente abordou, né? Também no século XIX, assim como Dalton, e ele pede para fazer uma pequena explicação. Primeiro, ele é conhecido como pudim de passas. A visualização que Thomson tinha do átomo é mais ou menos como essa imagem que tem aqui, pessoal. Aqui seria todo o átomo, né? E esse átomo teria no seu núcleo, na sua parte interna, umas regiões positivas aqui, ó, né? E por fora aqui, grudado, mas de uma forma mais por fora, ele tinha umas partes negativas, tá bom? Aí diz aqui, ó, átomo, região com partes positivas. Nessa parte central tem essas partes positivas, né? Que depois a gente vai chamar de próton, e também tem umas partes incrustadas aqui, né? Ficando mais na parte externa, uma região negativa. Aqui é a descoberta do elétron, né? Com distribuição uniforme. Tem essas partes negativas, então elas são distribuídas ao redor dessa parte positiva de uma forma padronizada, de forma uniforme, né? E por último, ele vai falar sobre a composição do átomo, né? Nessa composição do átomo, nós teríamos aqui, né, na parte do núcleo, na parte interna, nós teríamos a parte positiva e a parte neutra, que a gente vai comentar melhor daqui a pouco, né, nos próximos modelos atômicos, onde vai chamar de próton e de nêutron. E na parte externa do átomo, né, por fora desse núcleo, nós teríamos a parte negativa, com carga negativa, que passou a ser chamado de elétron, tá bom? Vamos ver aqui as próximas questões. Pois bem, pessoal, a quinta e sexta questões, algumas pessoas entraram em contato, né, que não estavam conseguindo muito bem responder essa sexta questão. Já já a gente comenta um pouquinho a respeito dela, mas vamos primeiro dar uma olhadinha na quinta questão. O nosso quarto modelo, né, é o modelo de Rutherford, já no século XX, né, um século após os anteriores que a gente falou até agora. Então, como ficou conhecido o modelo atômico de Rutherford? Aí a gente vai comentar como é que ele ficou conhecido e depois explicar um pouquinho, certo? Ele ficou conhecido como sistema planetário.
Sistema planetário que dá aquele sentido assim de o Sol no centro, né, do universo e os planetas girando ao redor dele, né, de forma orbital. Era mais ou menos essa comparação que Rutherford fez para o modelo que ele acreditava explicar a questão do átomo. Tá bom, pessoal? Nesse meio aqui, nesse miolo aqui, vocês percebem que tem algumas partículas azul claro e outras um pouco vermelhas, né? O que é que acontece aqui? Nesse núcleo aqui, nós temos dois elementos, né? Dois componentes. Os nêutrons, que não possuem carga, os prótons, que possuem carga positiva. E os elétrons estão girando ao redor, né? Com uma certa atração de forma orbital. Então, ele disse aqui, ó, o átomo era dividido em duas partes principais, que era o núcleo e a eletrosfera. O núcleo, essa parte central, né, que era composta, como a gente falou, por prótons e nêutrons, e a eletrosfera, essa parte que fica ao redor, a eletrosfera porque é formada pelos elétrons, ok? Então, essa parte dos elétrons responsáveis pela movimentação, né, sempre movimento orbital ao redor do núcleo, chamado de eletrosfera, tá bom? A sexta questão que o pessoal tem uma certa dúvida, que lá no vídeo que foi acompanhando a atividade, foram 2 vídeos, o primeiro vídeo no finalzinho, o professor faz um comentário rápido a respeito disso. A sexta questão diz assim: qual a principal diferença existente entre os 2 primeiros modelos? Que a gente falou agora há pouco, né? Que era o de Demócrito e Leucipo. Demócrito e Leucipo era um modelo só, e de Dalton, né? E os 2 posteriores, que era o de Thomson e o de Rutherford, né? Os 2 primeiros modelos que a gente abordou era justamente essa questão de eles se basearam aqui, ó, os 2 primeiros se baseavam mais no campo das ideias. Por que diz isso? No campo das ideias porque não havia tanta forma de experimentação, né? De fazer uma investigação, de testar, de analisar várias vezes o que está acontecendo. Eram baseados mais como a gente diz, Leucipo, né? Demócrito e Leucipo os primeiros, mas na questão da intuição, da dedução. Então o Rutherford também, Dalton também ficou nessa parte aí, né? De não ser assim tão abrangente essa parte de experimentação, de comprovação científica, de fazer testes. E já os 2 seguintes que a gente comentou aí, o de Thomson e o de Rutherford, já assumiram também essa característica, né? De serem modelos já utilizando a parte experimental, de fazer testes. Isso aí dá uma maior credibilidade e confiança nesses 2 últimos modelos, mas não descarta a importância que os anteriores tiveram, né? Porque assim, eles sempre servem de base para o modelo que vai ser criado adiante. Então a gente não pode dizer que os modelos foram não tiveram utilidades, porque eles servem de base para um modelo seguinte ser criado ou ser desenvolvido, né? Então a principal diferença é essa. Os 2 primeiros eram mais no campo das ideias, né, da observação, né, da dedução, intuição, e os 2 seguintes eram mais no campo da experimentação. Já tiveram esse acréscimo aí importante, né, dando uma maior credibilidade e confiança. Mas eles pegaram os outros modelos como base para poder se desenvolverem, tá bom? E aqui a gente vai para nossa última questão, né? A última questão que diz assim: o que mais instigou os cientistas à criação do modelo Rutherford-Bohr? Fale um pouco sobre esse modelo, né? Então, falava um pouquinho mais naquela parte do segundo vídeo, que Rutherford-Bohr não é o nome de um cientista, né? Na verdade, o acréscimo é de Bohr, mas ele achou importante que pegou muita coisa de Rutherford, então ele classificou Rutherford-Bohr, ou seja, colaboração dos 2, né? Embasamento de Rutherford e colaboração com alguns acréscimos de Niels Bohr. Fale um pouco sobre esse modelo. Então nós colocamos aqui 2 pontos e também uma ilustração para ficar melhor a compreensão. Bora lá. O ensejo parte principalmente das curiosidades acerca do movimento do elétron. Primeiro, uma curiosidade era se tinha, né, que a gente viu anteriormente aí, que era aquele sistema planetário, né? Aí vinha um pensamento.
Como é que eles podiam permanecer em órbita, né? Tá ali no núcleo tá ali os prótons e nêutrons, de forma fixa, parada, e ali os elétrons girando de forma orbital o tempo todinho. Fica uma curiosidade, né? O que é que fazia com que eles permanecessem de forma orbital? Que energia era aquela, né? É essa que faz com que eles tenham esse movimento contínuo, permanente, né? E não parem. Depois, Bohr associou esse fenômeno a contribuições de Max Planck, através de níveis de energia. Max Planck já vai ter um estudo mais avançado, mas ele disse o que fazia com que os elétrons pudessem ficar ali de forma orbital, nesse movimento contínuo, era justamente que eles tinham níveis de energia e subníveis de energia, né? A visão seria mais ou menos essa. O núcleo aqui, como a gente viu agora há pouco, com cargas positivas e neutras, né? Os prótons e os nêutrons, e ao redor os elétrons. Mas os elétrons eram formados por camadas, né? Havia camadas, né, que ficavam ao redor, não era um espaço só, mas vários espaços de distanciamento para o núcleo. E cada camada dessa, cada anel desse aqui, ó, tinha uma quantidade de elétrons que suportava. Por exemplo, primeira camada, 2 elétrons, a próxima camada, né? E aumentando a quantidade de elétrons em cada camada. Cada camada dessa, que ele chamou de K, L, M, eram os níveis, tá certo? Cada camada, cada círculo desse aqui, que ficava distante, ia se distanciando do círculo, por conta do nível de energia, e aí ele chamou de KLM. Esses conteúdos aqui, né, quando a gente estuda os modelos atômicos, a gente for dar uma olhadinha após isso, no estudo do átomo mesmo, a gente vai pegar alguns desses modelos, que são os mais atualizados, e estudar a formação do átomo, principalmente essa questão de camadas eletrônicas, né, de famílias, de períodos. A gente vai dar uma olhadinha nisso a partir dos próximos conteúdos, tá bom? Então, a evolução dos modelos atômicos é para a gente ter uma ideia histórica de como é que ele se desenvolveu e como é que o átomo é visto atualmente, né? É justamente essa concepção histórica e evolutiva para poder a gente avançar o conteúdo, tá bom? Então a gente finaliza, como eu disse, dá uma olhadinha com calma, aí assiste mais de uma vez, se for o caso, né? E se a dúvida persistir, que pode ser que aconteça, entre em contato para poder a gente procurar orientar melhor, né? O que a gente menos quer é que as dúvidas permaneçam, a gente quer que o aprendizado aconteça, tá certo? Mas, antes de encerrar mesmo, a gente tem o nosso desafio, né? O desafio também é simples, é uma sequência aí, pessoal, que diz assim, ó: 6 mais 4 igual a 210, 9 mais 2 igual a 711, 8 mais 5 igual a 313, e 5 mais 2 vai ser igual a quanto? Nesse caso, tem um padrão, vocês têm que descobrir que há um padrão acontecendo nesses 3 primeiros resultados aqui, e através desse padrão, vocês vão descobrir o resultado de 5 mais 2, ok? Eu acho que vocês entenderam? Não, a questão é essa mesmo, é descobrir o padrão que tem dos 3 primeiros, né? E através, quando vocês perceberem esse padrão que acontece, vocês utilizam o mesmo padrão para descobrir quanto é 5 mais 2, tá bom? Então eu agradeço a atenção, paciência, e se Deus quiser a gente vai se comunicando, né, ao longo dos próximos dias, orientando, recebendo material. Vamos seguindo o nosso formato metodológico, né, nesse momento de aula remota, de estudo remoto que a gente está tendo. E no momento oportuno, se Deus quiser, a gente vai voltar, todo mundo com saúde, que nesse momento é uma das preocupações maiores que a gente realmente deve ter, né? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.